Olá, muito bem-vindo a mais um encontro de língua espanhola. Minha voz deu uma falhadinha aqui, mas vamos continuando. Pessoal, hoje o nosso encontro vai tratar dos possessivos, tá? Possessivos, falando assim, a princípio parece bem tranquilo, mas existem alguns detalhes da língua espanhola. Vocês vão ver aqui comigo que dependendo da posição dentro da frase, eu escrevo de uma maneira ou de outra. Tá? Então, eu tenho duas formas de escrever o possessivo. Às vezes, ele também pode ir acompanhado com o pronome neutro, e aí vai significar também coisas um pouquinho diferentes, tá? Tem o possessivo neutro também. Então, não, desculpa. O neutro é o advérbio que a gente vai ver depois, o demonstrativo. Então, vem comigo aqui, vamos falar um pouquinho de possessivos, aulinha bem legal, tá? Bem interessante, para que vocês entendam, porque eu tenho certeza que às vezes vocês estão lendo alguma coisa e encontra mi, às vezes encontra mio. Por que isso, né? É assim a bel prazer, posso colocar quando eu quiser um, quando eu quiser o outro? Vamos entender isso tudo hoje, tá? Vamos lá? Vem comigo aqui no material. Então, opa, já deu uma adiantadinha aqui, deixa eu passar para vocês. Aqui, possessivos, os possessivos. Então, eu tenho os átonos, que são os curtinhos, vamos dizer assim. Eu vou trabalhar com vocês aqui primeiro, vou apresentar para vocês os três. Eu não vou falar de nós outros e vosotros, os possessivos referente a essas pessoas, nós e vós, tá? Primeira e segunda do plural. Eu vou tratar com as outras. Depois eu vou falar desses dois separados porque eles são mais simples. A regra deles é mais simples, tá? Então, eu tenho aqui, ó, mi, mis, tu, tus, sus, sus. O que já dá pra gente perceber? Não tem marca de gênero. Eu não tenho tua aqui, né? Eu tenho só tus. Tu e tus. Aqui só tenho marca de número. Então, ele só flexiona em número, singular, plural. Não flexiona em gênero feminino, masculino. Isso aqui tudo eu vou usar sempre antes do substantivo, tá? Então, quando eu uso mi, tu, su ou no plural, mis, tu, sus, quando tiver anteposto ao substantivo. Isso aqui é importante guardar. Vamos entender o mi. O mi é quando eu estou indicando que a primeira pessoa singular, yo, é que tem a posse da coisa. Então, no caso que o dono sou eu, né? Exemplos. Mi madre, mi padre, mis padres. Vejam bem, madre feminino, padre masculino, mas o possessivo não muda, não se diferencia. Tu. Agora, quando eu estiver me referindo à segunda pessoa do singular, né? Quando o dono for tu. Um exemplo. Tu hermano, tu hermana, tus hermanos, tus hermanas. Então, masculino, feminino, não muda, só vai mudar no plural. Tranquilo. Agora, o su já tem mais detalhes, tá? Porque o su, ele vai se referir às terceiras pessoas, seja do singular ou do plural. Até aqui a gente só viu do singular, né? Eu e tu. Agora, o su, ele engloba tudo isso, do plural e do singular. Então, olha só. Pode estar se referindo a ele, ellos, ella, ellas, usted ou ustedes. Como que eu vou saber? Pelo contexto. Vejam aqui. Senhor Pérez. Senhor Pérez é o mesmo que dizer usted, ok? Lembram que usted se traduz como senhor, senhora, senhor, senhor, senhora? Senhor Pérez, aqui está sua agenda. Este su é a mesma coisa de dizer agenda do senhor, né? De usted, sua agenda, de usted, do senhor. Então, pronome possessivo su.
¿Dónde está María y su madre? ¿Dónde estará Maria e sua madre? A mãe da Maria, dela. Onde que está a Maria e a mãe dela? Tá? La madre de esta. Senhor Juan, Senhor Carlos, esta é sua abuela. Então, aqui a gente tem dois senhores, que são irmãos, tá? Provavelmente, ou primos. E eu estou dizendo que aquela senhora é a avó deles. Provavelmente não se conheciam até então. Então, eu uso o su, apesar deste su estar se referindo a eles. A avó deles também é su. La abuela de ustedes, tá? Senhor Juan, senhor Carlos, esta é su abuela. Ok, pessoal? Então, o su pode entrar no lugar de dela, alguma coisa dela, alguma coisa do senhor, alguma coisa dos senhores, alguma coisa deles, tá? Aqui, quando eu, na terceira frase ali, senhor Juan, senhor Carlos, é dos senhores, não é deles, porque eu tô falando diretamente com os dois. Como que eu sei isso, professor? Isso aí vem também, é a mesma regra lá da língua portuguesa, olha lá, a aulinha da professora Cleusa, é vocativo, né? Quando eu coloco o nome e a vírgula, é o vocativo, é porque eu estou falando com a pessoa. No espanhol também. Falei para vocês que eu ia tratar primeiro de mi, tu, su, e depois eu ia falar dos possessivos referentes a nosotros e vosotros. E é agora, vocês vão ver que é bem tranquilo, bem mais tranquilo. Por quê? Porque não importa a colocação dentro da frase. O possessivo de nuestro... Desculpa, o possessivo de para nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, sempre será escrito da mesma forma. Não tem essa de se preocupar onde está o substantivo, se está antes, se está depois, tá bom? E aí eles dois aqui fazem a flexão de gênero e de número. Então, o possessivo referente a nosotros é nuestros, ou nuestras, nuestro, nuestra. Vosotros, mesma coisa, tá? Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Como funciona? Nuestras amigas chegaram. Nossas amigas chegaram. Tranquilo. Vuestros padres são muito simpáticos. Esse aqui não tem problema nenhum. Pessoal, vamos agora para a segunda parte dos possessivos. Então, eu tinha mi, tu, su antes do substantivo. Mi, tu, su parece um nome de japonês, né? Mas não é. Lembrando que flexiona para o plural. Mi, mis, tus, sus. Mi, tu, su, mis, tu, sus. Antes, anteposto ao substantivo. Agora, eu vou apresentar para vocês uma outra forma. Mio. Olha lá, apareceu feminino. Mia. Também pode ser no plural. Tuxo. Feminino também. E suxo. Que tem o feminino também. Quando a gente vai usar isso daqui, né? Quando eu vou escrever mi e quando eu vou escrever mio, agora vem o pulo do gato. Olha onde está o substantivo, antes. Então, agora eu vou colocar pós-posto ao substantivo, tá, pessoal? Eu coloco mi, tu, su, o japonês, antes do substantivo. E agora eu vou colocar mio, tu e o suyo depois do substantivo. Então, é anteposto e o outro pós-posto, ok? Isso aqui vem muito final de frase também. Ah lá, es una amiga mía. Onde está o substantivo? Amiga. Tá? Final de frase, mía. Tem que ter acento. He comprado vários livros suyos. Comprei vários livros seus. Onde está o substantivo? Aqui, ó. Olha lá, final de frase de novo. Amigos nuestros nos recomendaram este restaurante.
Fica estranha essa frase. Eu poderia falar nuestros amigos ou amigos nuestros. Nuestro e vuestro não importa aonde esteja o substantivo. Sempre vai ser nuestro e vuestro. Então, esses aí são os legais, né? Porque a gente não tem que ficar se preocupando com eles. Eles não mudam. Esta carpeta es tuya? Então, onde está o substantivo? Aqui. E o que será que significa carpeta? Escreve aí pra mim. É pasta, tá? Pasta para guardar documentos, aquela pastinha que a gente compra em livrarias, tá? Não é pasta no sentido de creme, não é uma pasta dental, é um creme dental que a gente chama de pasta às vezes, ou isso aqui tá uma pasta, não. É o objeto para guardar coisas. Muito bem. Eu tenho o pronome possessivo. Quando o meu possessivo vai agir como um pronome, ok? E aí, gente, ele tem que vir acompanhado do artigo. Até agora a gente viu mi, tu, su, mio, tuyo, suyo. E eu não falava el mio libro, por exemplo, o meu livro, né? A gente fala isso no português. O meu livro está aqui. Se eu for traduzir, literalmente eu vou dizer el mio libro, não, el mi libro, né? El mi libro está aqui. Horrível? Não. Então, mi, tu, su, mio, tuyo, suyo não acompanham, não estão acompanhados de artigo. Eu vou colocar o artigo quando eu for mudar a função dele para pronome. Olha só como vai funcionar. Então, agora eu tenho el mio, la mia, el tuyo, la tuya. Gente, e aí não vai acompanhar substantivo, tá? Olha aqui, ó. Não es mi chaqueta, es la tuya. La tuya. Por quê? Aqui, ó, não é mi chaqueta. Em vez de não é la mi chaqueta, não é a minha jaqueta, né? Que a gente falaria a minha. No espanhol, não. No espanhol, eu não falo a minha, eu falo mi, simplesmente. Mi chaqueta, porque o substantivo tá depois, né? Es la tuya, é a tua. O substantivo desapareceu. Ele ficou oculto, ele já foi dito anteriormente, né? Então, eu tô aqui mudando a função do possessivo, tá? Não tenho substantivo junto dele. Estos livros são míos. Míos. Estos livros são míos. ¿Dónde estão os suyos? Los suyos. Os seus o quê? Os seus livros. Tá? Faltou um acento aqui, ó. Isso aqui é importante. Tu tienes una casa grande. La mía es pequeña. Gente, o tu do possessivo não tem acento. O pronome pessoal tem. Tem que saber diferenciar isso também. Importante. Vuestro dormitório está ordenado. Lo nuestro, no. Então, veja bem, la mia o quê? Casa. Lo nuestro o quê? Dormitório. Los míos são melhores que los tuyos. Aqui precisa de um contexto, falta o contexto, porque eu não sei do que está se referindo. Eu poderia pensar que pode ser uma mãe, né? Os meus filhos são melhores que os teus. Ou técnico, os meus jogadores são melhores que os seus. Mas o substantivo não apareceu nesta parte aqui, né? Nesta frase. Então, aqui faz falta um contexto. Precisa de um contexto. Fica difícil de entender, pessoal? Acredito que não, né? De uma forma geral, se estiver dentro de um contexto, fica tranquilo. Eu tenho o neutro, sim. Aquela hora ali eu dei uma confundida. Tanta coisa que a gente fala, eu falo muito, né? Vocês percebem que eu falo demais. Então, às vezes, eu tô pensando uma coisa muito rápido e tô falando outra e acabo me confundindo, mas não tem problema que eu vou consertando sempre na hora ali ou na mesma aula, tá? Aqui, o neutro, como que ele vai funcionar? Vocês lembram? Alguém já viu, não sei se você já viu aquela aula sobre o artigo neutro? Se não viu, dá uma olhadinha. Depois dessa aula aqui, vai lá naquele material artículo neutro. Não, tá no material artículos. E aí a última parte desse vídeo é sobre artículo neutro, tá? Coloquei junto com os artigos todos.
aqui, quando ele for exercer função de neutro, ele vai acompanhado do artigo neutro, tá? Então, lo mio, lo tuyo, los suyos, vai assim. Olha só, como que isso aqui vai funcionar numa frase? Lo mio es el fútbol. O que significa isso, afinal de contas? Significa que o que eu tenho, o que eu faço de melhor, o que me pertence, o que é inerte, particular a mim, é o futebol. Isso aqui eu coloquei aqui, ó. Expressa uma ideia, o conceito particular, ou seja, o que me concerne, o que me pertence, o que é inato a mim. Lo mio es el fútbol. É o que eu tenho facilidade. No que você tem facilidade? Ah, eu tenho facilidade nisso. No que você se desenvolve melhor, né? Qual é a tua, nesse sentido assim, tá? Lo suyo es la literatura, né? O de alguém, aí é a literatura. Le costó lo suyo. Então, custou tudo que ele tinha, né? O que era dele, tudo que ele tinha. Lo nuestro se terminou este verano. Não podíamos seguir juntos. Bom, só que é retirado de um contexto. Mas pela segunda parte ali, pelo final, a gente consegue entender que está se referindo a um relacionamento. Olha só. Lo nuestro se terminou este verano. O nosso caso, o nosso romance, o nosso relacionamento, o que nós tínhamos juntos, o que pertencia a nós dois, lo nuestro, tá? Possa ser que esteja falando de uma convivência de grupo aqui, lo nuestro, né? O que a gente tinha de comum aqui, se terminou este verano. Não podíamos seguir juntos, não dava mais para ficar junto, ok? Eu estou imaginando aqui um contexto. No veo solución a lo vuestro. Todas essas orações, elas precisam de um contexto, senão eu não consigo entender, ok? Não vejo solução a lo vuestro, não vejo solução para o teu problema, para o que você tem de seu aí, né? O que te pertence, o teu problema. Eu não consigo ver uma solução para isso que você está me falando, a lo vuestro, ok? Muito bem. Vamos praticar um pouquinho, gente? Vamos, né? Olha lá. Eu tenho aqui um texto. El Hotel de Acapulco. Lembram lá de Acapulco, do Chaves? Quem assistia gostava de Chaves. Beber uma aguinha. Olha só. Eu quero que eu coloquei entre parênteses os pronomes pessoais. E aí eu quero que você, junto comigo aqui, nós dois decidamos qual possessivo colocar. E melhor que isso, prestando atenção se ele vai estar antes ou depois do substantivo, tá? El verano passado, minha família e eu fomos a Acapulco. Aunque, pessoal, cuidado, vamos anotar aunque. Isso aqui é muito importante, porque não é que ele apareça, ele sempre aparece. Aunque, ainda que. Aunque el hotel era luxuoso, luxo é luxo, né? Aunque el hotel era lujoso, las habitaciones de nosotros, las habitaciones, bom, eu vou colocar nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vamos ver, vamos ter que fazer a concordância com habitaciones, que é o meu substantivo, tá? Las habitaciones, feminino plural, então, nuestras. Las habitaciones nuestras eram sencillas. Anota aí. Simples. Sencillo, sencilla, simples, tá? Então, o hotel era luxuoso, mas os quartos eram simples. Mis padres tinham uma habitação pequena, pero la cama de ellos. Então, deles. Para se referir a terceira pessoa, eu tenho su ou tenho suyo. O substantivo já apareceu, las camas. Então, eu preciso, se o substantivo está aqui antes, eu preciso decidir entre mio, tuyo, suyo. Eu estou falando deles, da cama deles. Portanto, e cama é feminino e está no singular. Suya. Opa, era bastante grande.
Beleza? Estão me acompanhando? Estou aqui, né? Vamos lá. Mis hermanos y yo nos quedamos en otra habitación. La habitación agora não está no plural, como lá em cima, lá as habitações, está no singular. Então, em vez de colocar no extras, vamos colocar no extra. A regra é a mesma. La habitación nuestra era amplia y el baño era más cómodo que... O banheiro era mais cômodo que o banheiro dos nossos pais, ou seja, que o banheiro deles. El baño, o substantivo está aqui na frente, então temos aqui mio, tuyo, suyo. Então, estou falando de banho, singular, masculino, deles, suyo. Vamos ver? Muito bem, mais cômodo que los sujos. Porque apareceu aqui o artigo, porque ele está se referindo a algo que já foi dito, ele está aqui fazendo a função de pronome, tá? La cama de mi, mas o substantivo está antes, então mia. Era la mejor porque estava cerca de la ventana. Pessoal, vamos parar um pouquinho aqui. Eu preciso destacar isso aqui para vocês. Cerca. Cadê? Aqui. Cerca. E aproveitando ventana. Cerca tem que saber, é um advérbio de lugar, não pode ir fazer a tua prova sem saber o que é cerca, tá? Isso aqui é básico. Cerca é perto. Se você já tem isso anotado, perfeito. Se não tem, anota. Ou anota outra vez. Não tem problema. Vou repetir bastante. E ventana é janela. Janela, ok? Então, vou repetir só a última frase aqui. Ó. La cama mía era la mejor porque estava cerca de la ventana. Em general, no geral, en general, la vista de nosotros, entonces la vista nuestra, era mejor que la de mis padres. Es cierto que se escuchaba una música muy fuerte a través de las paredes nossas, então, las paredes nuestras. Y nos molestaba un poco tanto ruido. Para. Como assim nos molestava? Em português, molestar tem um sentido, uma conotação, e no espanhol tem outra totalmente diferente, tá? No português a gente tem assim, molestar como, hoje já com uma conotação bem pesada, né? A pessoa foi molestada, por exemplo. Mas no espanhol é no sentido de incomodar. Eu vou realçar aqui para vocês. Molestava, vou escrever. Então, incomodava. Deu? Deu. Incomodava, tá bom? Um pouco, nos molestava um pouco tanto ruído. Gente, isso aqui é muito habitual. Vocês vão encontrar esse verbo muitas vezes. Então, atenção, né? Cuidado aí na hora de ler. Leia nesse sentido aqui da língua espanhola, tá? Mis padres tiveram más suerte. Los vecinos, os vizinhos, vecinos é vizinhos, já escreva ali. Deixos, os vizinhos deles, os vizinhos, tá aqui, então agora eu tenho mio, tuyo, suyo. Deles, sujos, tá? Eram mais tranquilos que, o vizinho já foi mencionado, eu não vou repetir, então vamos pôr o artigo, que los nuestros, ok? Tá dando para entender? Está conseguindo perceber? Aqui é legal fazer um texto porque a gente vai repetindo, né? Tem todo o contexto aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Às vezes isso aqui fica, eu tenho certeza que é mais fácil do que frases. É que as frases são coisas curtas, você consegue visualizar melhor, mas tudo que tiver um contexto
fica com certeza mais simples, né? Sin embargo, parou. Parou, preciso destacar isso aqui. Sin embargo. E agora anota aí na tua listinha, que eu sei que você está fazendo, precisa ter. No entanto. Isso aqui precisa saber, tá? Sin embargo, no entanto, mas, porém, tá bom? Nos divertimos mucho en la habitación nuestra. En la habitación nuestra. Eu falei que eu ia escrever aqui, ó. Opa, só um minutinho. Do vecinos, né? Então, vamos lá. Vizinhos. Vizinhos. Tá? E, sin embargo, pode ser no entanto, mas, porém, né? Contudo, ok? Então, cuidado com essas palavrinhas que eu destaquei aqui para vocês. Eu vou apagar essa aqui porque ela não era só para localizar onde eu estava lendo. Ok, pessoal? Então, olha que legal. Além da gente praticar o possessivo, consegui aqui trabalhar com vocês também bastante vocabulário importante. É um texto simples e apareceu bastante coisa legal para a gente poder destacar. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha em frases, para ficar assim, mais curto, mais rápido e talvez fique mais prático para você. No me gustan tus zapatos. Eu quero dizer a mesma frase, agora usando possessivo em outra posição. No me gustan tus zapatos. Vamos jogar, olha aqui comigo, onde que está o possessivo? O possessivo está antes do substantivo. Agora eu vou jogar o substantivo para frente. No me gustan los zapatos tuyos. É assim que vai funcionar, tá bom? Vamos jogar o possessivo para o final da frase. Aqui está nuestro aqui está nuestro coche. Aqui está el coche nuestro. Fechou? Ótimo, aqui está el coche nuestro. Mas ficou igual, sim, lembrem-se. O nuestro e vuestro não importa a posição dentro da frase, sempre será igual. Isso aqui é bacana de repetir, né, para que você perceba. Mi padre lava su roupa. Então, eu vou pegar, eu quero jogar esse su para o final da frase. Final de frase, suja. Mi padre lava la roupa suja. E não é suja, né? É suia mesmo. A pronúncia que é diferente. Em verano, no verão, viajaremos a el país, al, né? A ele não existe, tem a contração, al país vuestro. Então, como eu falei para vocês, vuestro país, país vuestro, não importa a posição dentro da frase. Mis ideias são melhores. Vamos pegar esse ideias e pôr para frente. Las ideias mías são las mejores. Tá? Eu trouxe essas frasezinhas aqui para vocês, já falo do Gatur, para vocês verem, para vocês visualizarem quando que eu uso mi, quando que eu uso mia, o tu, o tuxa, tá? Para vocês irem percebendo aqui o uso. No texto a gente conseguiu usar também os pronomes possessivos, né? Então, com acompanhado ali de artigo, acredito que vocês conseguiram sentir quando usa uma coisa, quando usa outra. Isso é muito gostoso. Por mais que você não guarde a regra, é importante que você consiga entender, tá bom? Aí eu trouxe aqui para finalizar uma charge do Gaturro. Lembra que eu falei para vocês? Se for aparecer charge, tem chance de ser Mafalda, Gaturro e Maitena. Os três são argentinos. Olha que bonitinho aqui o Gaturro. O Gaturro é apaixonado pela Ágata, mas ela só dá toco nele. Ágata, com respeito a vos, eu me sinto assim, tuxo. Ai, que fofinho, né? Então, em relação a você, pensando em você, eu me sinto assim, teu, tuxo. E vos? E você, Ágata? No. Aí ela separa. A mim me gusta mais assim. Tu e eu. Tadinho do Gatur. Então,
aqui foi só para mostrar para vocês o possessivo tucho, tá? Bem bonitinho. Dava para gerar aqui algumas questões acerca dos pronomes pessoais, do próprio possessivo. Tem também ali a presença de vos, né? Que lá na aulinha de voceio eu falo bastante sobre isso. Os argentinos não usam tu, né? Eles usam vos. Ok? Pessoal, espero que tenham aí aproveitado todas essas dicas, todas essas informações. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, galera!